Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. E nessa videoaula a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo do Scratch. Bom, no Scratch a gente vai trabalhar muito com os atores. Que são os atores? Os atores são esses bichinhos aqui, né? Que a gente tem aqui, esses personagens aqui, né? Que a gente tem, que a gente vai usar no nosso programa. Lembrando que esses personagens, a gente tem uma galeria de personagens que você pode escolher, ou você pode criar o seu personagem também, né? Então você pode também criar um personagem aqui e fazer um upload, né? Você pode carregar o teu personagem para cá. Então isso já é uma coisa aqui bastante interessante, né? Então, por exemplo, se você for educador, você trabalha com crianças e você quer despertar a criatividade delas, você pode pedir para as crianças criarem os seus personagens, você escaneia o desenho que as crianças fizerem, ou você pode pedir para elas criarem esse desenho, por exemplo, num tablet, alguma coisa assim, e importar o desenho aqui para virar um personagem deles, né? Bom, mas o que esses personagens fazem? Os personagens fazem um monte de coisa, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui na tela aqui à direita, a gente tem esse gato, né? E vocês vão ver que eu vou clicando aqui no menu aqui que eu tenho aqui das linhas de código, dos blocos de programação, eu vou clicando aqui, por exemplo, movimento, né? Então, olha só, quando eu clico aqui azul, move 10 passos. Olha, observa que o gato está se mexendo, né? Então, o sprite, uma das coisas que ele faz é se mexer. Então, ele pode mexer para todas as direções, ele pode mudar em um determinado número de graus aqui, no sentido horário, ou no sentido anti-horário, tá vendo? Eu estou clicando aqui, olha, vocês veem que quando eu clico no ícone aqui, ó, quando eu estou clicando aqui nesses comandos aqui da esquerda, tá vendo? Então, quando eu clico no comando aqui da esquerda, o sprite aqui obedece. Então, ele está rodando aqui 15 graus. Agora, eu vou clicar aqui para ele ir numa posição aleatória qualquer. Cada clique que eu dou, ele vai para uma posição aleatória, né? Eu quero que ele vire aqui para a direção de 90 graus, né? Então, uma das coisas que o sprite faz é se movimentar dentro desse cenário que a gente tem. Mas não é só isso, né? O sprite, o ator, ele pode mudar também da aparência dele. Então, como assim mudar a aparência? Ele pode falar alguma coisa, por exemplo, se eu clicar aqui nesse ciclo, say hello, né? Ele diz aqui, ou então eu posso escrever qualquer outra coisa, ele say hello, say olá, ou sei lá o que, é só mudar aqui, né? Say olá. Pronto, né? Aí ele, clicando aqui, ele muda, né? Você pode colocar o sprite para pensar em alguma coisa durante algum tempo, digamos, está pensando durante uns 2 segundos aqui, desaparece, né? Você pode mudar a fantasia dele. Então, por exemplo, olha, eu estou mudando aqui, ó, a fantasia, né? Pro A pro B, né? Olha, eu vindo aqui pro A, ele tem 2 fantasias, eu mudo aqui a fantasia, né? Ah, bom, então assim, ele pode mudar também o, a, a, o fundo dele, né? Então eu posso colocar uma floresta aqui, né? Quando eu clico, né? Eu posso mudar o fundo dele aqui para uma cidade espacial, né? Enfim, né? Então a gente vê que além dele se movimentar, ele pode mudar também a sua aparência, né? Mas não é isso, não é só isso que o sprite faz, né? Cada um desses atores aqui, ele tem um conjunto de... Ele pode trabalhar com sons, tá? Então, por exemplo, esse sprite aqui do gato, ele tem pré-definido um som de miau, do miado, né? Depois a gente vai ver isso, como é que a gente muda os sons. Mas, por exemplo, se você... Eu estou clicando nesse meu sprite, no meu gato aqui. Desculpa, eu troco às vezes o inglês com o português, né? Esse meu ator que é o gato, né? Então, se eu clicar aqui para ele miar, né? Play sound miau, né? Até acabar o som, né? Ele mia, né? Bom, o que mais que ele pode fazer? Ele, ele pode aumentar ou diminuir o volume do miado dele, né? Então, por exemplo, se eu for clicar um som no miado, eu posso clicar também para fazer um miado mais baixo, né? Enfim, né? Além de mudar aqui sons, ou posso botar até músicas ou coisa e tal,
eu posso fazer com que que o ator, ele reaja quando ele alcance um determinado lugar, né? Então, por exemplo, ele pode reagir, por exemplo, se ele bateu aqui no final da tela, né? Ele está aqui no final da tela, aí eu quero que ele volte, né? Quando ele bater no final da tela, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse comando aqui, ó. Quando chegar na aresta, aqui ele volta, tá vendo? Então, deixa eu botar o gatinho aqui, né? Se ele chegar aqui na aresta aqui, ele pode voltar também. Então ele pode reagir quando ele toca alguma coisa, ou pode reagir quando o cenário, quando muda de uma cor, né? Que ele vai numa cor, está numa cor branca, depois vai para uma cor amarela. Ele pode também mudar, né? Mas ele pode ir também, ele pode seguir a direção do mouse, né? Então, por exemplo, aqui, ó, onde eu colocar o mouse, ele pode apontar aqui em direção ao mouse, né? Ele pode rodar aqui a posição dele para 90 graus, né? Enfim. Então o que o sprite faz, né? O sprite é um personagem, sprite, o ator, né? É um personagem que ele é usado basicamente aqui nas animações. Então ele fala, ele canta, ele dança, pula, ele se move, ele segue o mouse, ele reage aqui, você pode programar para ele reagir para setas do computador, né, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ele pode reagir à interação do usuário no teclado do computador, né? Quando estou falando setas, estou falando teclado ali do computador, né? Bom, então só nessa essa videoaula aqui eu quis falar sobre os personagens. Eu queria também falar só mais uma coisinha. Se você programa em qualquer linguagem de programação, né? Normalmente as linhas de código são em inglês, tá? Então se você observar aqui, ó, move 10 steps, turn 15 degrees, né? Isso aqui é tudo em inglês, né? É bom você aprender os comandos em inglês e como é que você chama os personagens em inglês. Por quê? Porque você vai desenvolver código, provavelmente você gostaria que compartilhar o seu código com pessoas do mundo inteiro, né? Mas, se você preferir, você pode vir aqui, ó, tem esse ícone aqui em cima, que é esse globo aqui, né? E você pode escolher a língua, né? A linguagem aqui, né? Por exemplo, você está programando, né? Você não fala inglês, aí você fala, mas eu quero fazer tudo isso aqui em português, né? Aí você vem aqui e escolhe, português brasileiro no caso, né? Ó, você já muda tudo, em vez de move 10 steps, né? Mova 10 passos. Você pode programar tudo, criar a tua programação aqui em português, e depois quando você for salvar o seu arquivo, você pode mudar também para o inglês, né? Então que no português é ator, né? Que são esses personagens, né? No inglês é sprite, né? Enfim, o que você chama aqui as fantasias, aqui em português, no inglês custom, né? E por aí afora, tá bom? Bom, então, fechando aqui essa nossa videoaula, nessa videoaula a gente quis falar sobre os personagens. Apenas queria só fazer uma observação final, que ao longo, cada vez que você vai colocando um novo personagem, está inserindo aqui um novo personagem aqui na tua simulação, você vai criar código específico para cada um. Então, por exemplo, se eu cliquei no gato aqui, eu posso criar aqui um código, né? Olha, quando for clicado, esse gato aqui vai fazer alguma coisa. Digamos aqui que ele vai mover 15 graus. Se eu rodar aqui, você está vendo que eu estou fazendo um código que somente o gato obedece. Se eu fosse fazer um código aqui para um menino, eu teria que eu teria que clicar aqui nele e criar o código, né? Então, para o menino aqui, olha, então quando for clicado, ele vai fazer um movimento aqui, sei lá, né? Ele vai para uma posição aleatória, tá bom? Então, se eu rodar aqui, ele está indo para posições aleatórias, tá vendo? Né? Enfim, né? Mas por que os dois, o que o gato está girando? Porque eu tenho ainda o código do gato que eu coloquei também aqui no meu programa. Então, se eu quiser só o menino gire, né? Eu tiro aqui o código do gato, né? E, né? Posso até deletar aqui o bloco, né? Apagar bloco e tal. E eu vou fazer só que
o meu menino esteja se movimentando aqui para uma posição aleatória, tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal.